Divaldo conta que ele estava para uma viagem internacional e um dos companheiros da equipe passou mal. E o diagnóstico era de gravidade. E dessa forma, ele chegou, se cuidou e foi visitar o companheiro. E como faz sempre, foi com a equipe de passe no rodízio e coube a ele aquela casa. Chegou lá, conversaram, trocaram 2 dedos de prosa. Ele pegou o evangelho e disse: vamos para a terapia do passe? Vamos. E entregou o evangelho para o companheiro. E ele abriu o evangelho e entregou para o Divaldo. O Divaldo olhou, e quando olhou, se fosse um homem de bem, teria morrido. O Divaldo conversou, não sei o que, e virou a página. E foi, vamos ler. Ele disse: não, volta para a página anterior, eu vi que você virou. Aí o Divaldo disse: você quer? Tá, então tá aqui. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Ele: graças a Deus que ainda não sou um homem de bem, senão eu estava valendo. Até disso, nós queremos nos aproveitar para poder dar conta do recado. No item 25, então, ele vai falar sobre a melancolia. E diz: sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que, em espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. No mesmo capítulo, ele vai falar do suicídio e da loucura, vai abordar esse tema. Então nós temos que pensar, quantos de nós dizemos assim: dá vontade para o fim do mundo? Ai, tanta gente morrendo, eu que podia morrer. Achamos que morrendo o corpo vai ser uma solução. Vai ser uma solução. Já contei aqui da esposa de um trabalhador da nossa casa, que nos primeiros anos de contato aqui em Juiz de Fora, aniversário, eu dei um livro de presente. E dei qual livro de presente? Nosso Lar. Já tinha um certo conhecimento de espiritismo e ela dei o livro de presente. Uns 3 meses depois ela me devolveu o livro, com o mesmo papel. Falei: quando tem que te devolver uma coisa? Eu falei: ai, o que será? Quando eu olhei era o papel. Eu falei: gente, será que é o livro? Ela devolveu o livro e disse assim: arranquei a folha da dedicatória, muito bonita a dedicatória, mas estou te devolvendo o livro porque eu não gostei. Eu falei: você deu o livro todo? Não, só fui até a metade com esforço. Tem um tal de um obsessor aí do André Luiz que eu não aguento esse camarada. Eu falei: como é que é? Tem um obsessor do André Luiz nesse livro que Deus me livre, eu sempre pensei em morrer, agora já não quero morrer de jeito nenhum. Eu falei: mas quem que é o obsessor do André Luiz? Clarencio. Espera aí, Clarencio é um dos 72 ministros de Nosso Lar. Para ser ministro aqui na Terra pode ser QI, lá não tem QI não. Como é que ele é obsessor do André Luiz? Ele só fala em trabalho. Ela aprendeu na religião anterior que morte é descanso. Você vai no cemitério e está assim: aqui jaz em paz fulano de tal. Uma homenagem do seu filho fulano de tal, que continua atendendo a seus clientes com secos molhados em umbras na rua tal, número tal, não sei o quê. Então muitos de nós aprendemos que morte é descanso. E a doutrina espírita vem nos lembrar o que Jesus disse: que eu trabalho e meu Pai trabalha incessantemente. Se eu estou com um desafio pessoal, se eu estou num momento de crise, se eu estou num momento de baixa de energia e fico pensando em morrer, em autodestruição, eu acabo entrando em sintonia com espíritos dessa frequência, que alimentando-se dos meus pensamentos e me alimentando com os pensamentos dele, podem até me levar a uma experiência de autodestruição induzida num processo de obsessão. Mas se na questão 459 do Livro dos Espíritos respondem os benfeitores, influem os espíritos em nossas vidas, muito mais do que podeis imaginar, na 465 ele vai dizer que podemos reagir, enfrentar a situação, porque em verdade, aqueles espíritos a quem chamamos de perturbados ou perturbadores, são espíritos que nós convidamos com o nosso pensamento, com a nossa frequência. Por isso amanhã, se o Falcone entrar na frequência do alcoolismo,
do tabagismo, da drogadição ou de qualquer outra situação infelicitante, vão ter espíritos juntos dele? Vão. A nuvem de testemunhas, como dizia Paulo de Tarso, está a nos acompanhar. Mas sou eu que abro a porta para eles. Nos caminhos da perturbação, da obsessão, nós é que abrimos a porta de dentro para fora. Criamos aquilo que André Luiz chama de brechas morais. E a partir da brecha moral, nós atraímos, convidamos espíritos daquela frequência, porque baixamos o nosso padrão. Se eu e o Robson estamos conversando e tem alguém ouvindo, de repente a conversa descamba e a gente começa a falar mal de alguém, a conversar assuntos de piadas pornográficas ou de qualquer outra coisa dessa frequência. Ela vai dizer assim: e baixou o nível. Se baixamos o nível de sintonia. Se estávamos no nível 6, estávamos atraindo e sintonizando com espíritos de vibração no nível 6. Se baixamos para o nível 3, nós é que passamos a sintonizar com espíritos de vibração inferior. Esses espíritos se aproximam e encontram em nós as matrizes, os plugs, e vão nos influenciar. Por isso Mateus Fraga diz que aquilo que nós chamamos de obsessor, de espíritos infelicitador, na verdade são espíritos convidados por nós para a festa do nosso bacanal, para a festa das nossas emoções inconvenientes. Aí ele vem dizer que para o processo da evolução, o único caminho é a higiene. Não apenas a higiene do desodorante, do bom senso, do fio dental, mas também a higiene intelectual, a higiene moral, a higiene dos sentimentos, a higiene das companhias, daquelas que nós podemos eleger, porque algumas são desafio para as nossas experiências do dia a dia, e não temos como romper com elas. Precisamos pensar nisso. Então não adianta, se eu entrar na frequência da melancolia, se eu entrar na frequência de uma queda dessa, eu vou para o fim do mundo. Se eu tiver dinheiro ou oportunidade, eu vou para a China, eu vou para o Himalaia, eu vou... Para onde eu for, eu vou me levar. Eu estou assim por causa dele. Volto a dizer, transferência. Tira ele da minha vida que tudo fica bem. Não é assim, não. O desafio sou eu. O desafio é meu. O meu instrumento, corpo, mente, espírito, está desafinado. E instrumento desafinado, orquestra afinada, se tocar parabéns para você, agrada. Orquestra desafinada, se tocar Beethoven, atrapalha tudo. Há necessidade de que as 4 cordas de cada instrumento de corda, que as teclas de cada palheta, instrumento de palheta, que os pístolos de cada instrumento de sopro estejam calibrados, estejam afinados. Para que eu consiga avançar, eu preciso de me reorganizar. Eu só consigo em felicidade se eu carregar comigo aqueles que estão juntos. Como é que é, Falcone? Sim. Que rastros você deixa? Que energias você deixa? Que hálito você exala? Eu vou ser feliz. Agora eu vou cuidar de mim. Ok. E o pessoal em volta? E as pessoas que, entre aspas, dependem de nós vibracionalmente? É como se eu pegasse o meu salário e cuidasse só de mim. Não sustentasse a família. É como se eu pegasse o meu tempo e dedicasse só a mim. As crianças estão lá embaixo, em idades diferentes. Os jovens estão na pré-mocidade. A estrutura da família, interdependência. Então precisamos de pensar nisso. Avançamos com Kardec, reconhecendo inúteis estes esforços para avançar. Muitos caem no desânimo. Como o corpo lhe sofre a influência, toma-se de lassidão, abatimento, uma espécie de apatia. E a criatura começa a alimentar: eu sou infeliz, eu nasci para sofrer. E começa a ter auto-piedade, auto-pena, a lamuriar. E aí vai baixando cada vez mais a frequência. Não vamos também dar uma de fantasia, levar a mão na nuca e gritar que nem o He-Man: I have the power. Não, está tudo bem, tem problema nenhum. Temos desafios.
Temos momentos de melancolia. Temos crises pessoais, conjugais, sociais, financeiras, sexuais, morais, intelectuais. São as nuances do dia a dia. Senão caímos na rotina. E a rotina é algo que mata o nosso processo de crescimento. Falcone, como é que eu poderia estudar isso mais? Em vários aspectos. O próprio Kardec vai dizer que para ele, no princípio, entender o mecanismo da reencarnação, ele que vinha de uma tradição que não era reencarnacionista, ele teve que digerir o processo. Mas tem 3 livros de Ivone do Amaral Pereira que são extraordinários para quem quer conhecer os mecanismos da reencarnação. Primeiro livro, Nas Voragens do Pecado. Diz aqui, esse romance se passa na França em 1572. Relata a triste história de um coração que não consegue perdoar por inteiro uma ofensa grave, resultando em uma trama de perseguição e vingança no plano espiritual e desencadeando um processo obsessivo nos 2 planos. Aqui começa a história. Nas Voragens do Pecado. Vale a pena ler. Mas Falcone é romance? Não, é de forma romanceada, mostrando a história de um grupo de espíritos em 3 capítulos. Ali a primeira parte.